Olá, meu caro cursista, eu sou Eduardo Pereira. Vamos dar início à nossa segunda teleaula do nosso curso Educadores e Educandos, Tempos Históricos. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar sobre o tema A Educação Construída pelos Padres da Companhia de Jesus. Para isso, nós vamos atingir dois objetivos. Vamos ao nosso quadro. Compreender como se organizou a educação no Brasil durante a colonização portuguesa e analisar o papel da Companhia de Jesus na educação colonial. O tema do nosso encontro de hoje é como se organizou a educação no Brasil durante a colonização. Para tanto, é preciso nós fazermos um recorte e estudarmos um pouco como estavam organizadas as sociedades indígenas. Os nossos primeiros e primitivos habitantes viviam da caça, da coleta, com a divisão sexual do trabalho, quando os homens caçavam, coletavam, derrubavam matas, e as mulheres eram encarregadas da colheita, da cestaria, da cerâmica e cuidar das crianças. Numa sociedade igualitária, sem classes e sem propriedade privada. Portanto, como mostra aqui o nosso quadro, o território brasileiro era habitado por povos indígenas, os quais tinham formas próprias de organização social e vivências de processos educativos na tribo por meio de tradição. Apesar de não termos uma escola ou uma educação formal, os nossos índios educavam as suas crianças através do exemplo, através da prática. Quando os homens iam caçar, quando os homens iam pescar, levavam os seus filhos para que eles, através da observação, passassem a aprender e no futuro se transformassem também em caçadores e pescadores. Ao mesmo tempo, acontecia com as mulheres, que ao realizar suas tarefas, levavam suas filhas, que observavam na confecção da cerâmica, observavam na confecção da tapeçaria, e assim aprendiam a realizar as tarefas próprias do sexo, como era dividido o trabalho nas aldeias. Então, podemos dizer que, realmente, a educação formal no Brasil, ela só dá início, vamos ao nosso quadro, a colonização portuguesa. A educação formal no Brasil começa em 1549, com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas criaram colégios, seminários e internatos, destinados à educação das elites. Na verdade, essa é uma situação que nós vamos perceber durante grande parte da educação implantada no Brasil. Uma educação preocupada quase que exclusivamente em formar a elite, em formar um corpo dirigente para governá-lo. Entretanto, não era apenas nesse lado que a educação jesuíta estava preocupada. Vamos ao nosso quadro. A educação no Brasil colonial. Criaram também os aldeamentos destinados à catequese e à evangelização e à preparação de mão de obra. O ensino oferecido em colégios e seminários respondia aos interesses das elites dirigentes. Portanto, vemos que a educação implantada pela Companhia de Jesus no Brasil buscava atingir dois objetivos. O primeiro, a formação de mão de obra para as necessidades primeiras da colônia. E o segundo, formar um quadro dirigente para governar esta colônia. Agora nós vamos observar no nosso quadro qual a percepção efetiva que o jesuíta tinha a respeito da sua missão enquanto educador no Brasil. Observe o nosso quadro. A educação no Brasil colonial, o papel dos jesuítas. Nós temos aqui um padre jesuíta, como se tentando retirar à força a influência do pecado, do demônio
dos povos indígenas. Esse era o objetivo primeiro, primordial, principal de muitos padres jesuítas, porque acreditavam que os índios, com suas práticas religiosas, com seus rituais de fertilidade, estavam efetivamente entregues a influências do demônio, a influências diabólicas. Mas qual efetivamente era o projeto português para o Brasil? Vamos ao nosso quadro. O projeto de colonização dos portugueses centrava-se nas grandes propriedades rurais, na utilização da mão de obra escrava e na exploração e apropriação dos bens naturais. Essa é a característica da exploração colonial portuguesa no Brasil, fundamentada no latifúndio, monocultor, exportador de matéria-prima, que beneficiava exclusivamente o mercado europeu. Mas para ter esse controle de toda essa situação, havia necessidade de adequar a população colonial aos costumes, aos padrões da cultura europeia. E é isso que nós vamos ver no nosso quadro seguinte. Impuseram os padrões da cultura europeia e trataram de desprezar o modo de vida dos povos nativos. Na tentativa de melhor controlar os povos que aqui habitavam e os que foram trazidos, negros de origem africana, índios que aqui já viviam, os portugueses, principalmente através da Igreja Católica e dos padres jesuítas, vão buscar impor forma de ser, forma de pensar, costumes diferentes e assim destruindo toda a cultura desses povos, impondo uma nova forma de vida, impondo uma nova forma de ser, de conceber, de compreender, de entender o humano. No nosso caso, os portugueses vão vestir o índio, impedir de praticar a sua religião, impedir de falar o seu idioma. E assim, descaracterizados, perderão a sua identidade enquanto indígena e facilmente serão controlados, facilmente serão manipulados pela massa, pelo controle do Estado português. Mas é importante percebermos que os índios não aceitaram pacificamente essa presença portuguesa, esta imposição. É isso que nós vamos ver no nosso quadro seguinte. Vamos lá? A resistência ao projeto colonizador. Os indígenas apresentavam grande resistência ao projeto colonizador a partir de 1550 e os portugueses passaram a importar negros africanos para o trabalho. Tribos indígenas inteiras foram dizimadas, outras se rebelaram e resistiram, e outras se aculturaram. Os índios não vão aceitar pacificamente mudar toda a sua forma de ser, de entender e de compreender o mundo, destruindo a sua cultura. Muitos resistiram e resistiram bravamente, e por isso serão dizimados. Outros grupos serão aculturados, serão impostos à sua cultura e eles perderão a sua identidade enquanto índios. Neste momento, em que tem uma resistência maior de grupos indígenas ao processo colonizador português, nós vemos a entrada de um novo elemento na colônia, a presença do escravo de origem africana. Não que tenha a ver, ou muito a ver, com essa resistência indígena. A escolha do escravo africano para trabalhar, principalmente a princípio, na lavoura do açúcar, está ligada também à grande lucratividade que o tráfico negreiro propiciava para o Estado português, para a coroa portuguesa. Mas é importante e significativo percebermos que, do mesmo jeito que os índios resistiram bravamente a esse violento processo de aculturação e de escravização, a mesma coisa acontecerá com os escravos
de origem africana, que através de movimentos principalmente de quilombos e revoltas de engenho, vão resistir bravamente a esse processo violento que é lhe exposto aqui na colônia portuguesa na América. Portanto, meu caro cursista, é significativo nós percebermos essa situação. Vamos ao nosso quadro. Os objetivos para a imposição dos padrões da cultura europeia. As práticas implantadas pelos portugueses, incluindo a institucionalização da escola, tinham como princípios a transplantação da cultura e da visão de mundo dos europeus e a doutrinação e a evangelização católica dos povos conquistados. Nesse sentido, percebemos claramente qual o papel da escola neste momento. Era impor uma forma de ser, de pensar europeia, destruindo toda uma cultura milenar que existia aqui, e assim facilmente controlar aqueles povos. Finalizamos o nosso encontro de hoje. Vamos agora para o nosso resumo. Nesta unidade, foi possível compreender que a educação durante o período colonial foi uma estratégia dos colonizadores portugueses para negar a identidade indígena e implantar na colônia sua cultura. Compreendemos ainda que as escolas, refletindo a sociedade, possuíam uma organização hierárquica e autoritária. E para finalizarmos, vamos para a nossa atividade avaliativa. Atividade avaliativa. Assista o vídeo Os Filmes. A missão. Ele retrata as relações entre colonizadores e povos nativos. E em seguida, discuta com os outros funcionários da sua escola a seguinte questão: como ocorreram as relações entre os colonizadores e os nativos? Qual a situação atual dos povos indígenas em nosso país? E a nossa segunda atividade proposta, atividade avaliativa. Se preferir, faça a seguinte atividade. Converse com os outros funcionários da sua escola. Converse também com a coordenadora pedagógica ou a diretora sobre quais são as escolas mais antigas no seu município. Sendo possível, vá conhecê-la e aproveite para conversar com os funcionários e conte a eles sobre o seu curso. Registre no seu material. Finalizamos o nosso encontro de hoje. Até a próxima e bons estudos!